Você não pediu a minha opinião sobre o caso Drauzio Varela e Suzy, mas eu vou dar assim mesmo. Deu uma polêmica danada, repercutiu muito, né? Primeiro, por um lado positivo, né? Do lance dele ter ido lá numa penitenciária e visitado mulheres trans, né? Que pela sua condição, talvez, né? Criminal, vamos colocar assim, e pessoal, né? A sua opção sexual, enfim, são mulheres, né? Indivíduos rejeitados que não recebem visita há muito tempo. E o Drauzio Varela ficou conhecido aqui no Brasil exatamente por isso, né? Por ser um camarada profundamente respeitador dos direitos humanos e foi lá fazer essa reportagem para a Globo que passou no Fantástico. Aquilo repercutiu muito positivamente, né? Já que a entrevistada afirmou que tinha quase 7, 8 anos que não recebia uma visita, né? E ele carinhosamente, como se fosse um pai, deu um abraço na moça, né? Imediatamente surgiu uma corrente positiva, né, até de pessoas enviando cartas, né, para ela. E depois veio a se saber, né, que na verdade a cidadã tinha sido condenada por estupro e assassinato, e aí imediatamente veio uma carga negativa muito grande em cima do Drauzio Varela, inclusive de gente dos altos escalões do governo, em especial o ministro da Educação, né? E aí veio, né, para variar, aquela saraivada, né, de críticas e aquela coisa, né, do bandido bom e bandido morto, que tem que mofar na cadeia, etc, etc. Isso fez com que o próprio Drauzio viesse a público, fizesse um vídeo, né, falando que ele não era juiz, ele era médico, e aí dentro do seu exercício da profissão, ele não pode escolher, né? Isso aí me fez lembrar quando no programa da Fátima Bernardes há um tempo atrás, aquele dilema maluco, né? Tem um traficante, né, ferido e uma pessoa levemente ferida, qual que você salvaria primeiro, né? Me fez lembrar isso. E ele, né, deu essa declaração do ponto de vista simplesmente ético, né? Eu não escolho porque eu não julgo. A justiça já fez o papel dela. E eu achei muito nobre da parte dele quando ele se desculpou com a família da criança, né? Que, como ele disse, foi colocada nesse turbilhão sem ter culpa de nada. A família, né, teve que reviver este horror e etc. A questão toda é o seguinte, faltou um cuidado da emissora, né, de fazer uma pesquisa, né, de quem que ele estava entrevistando. Eu não julgo, eu compreendo, aliás, eu estou usando o Max Weber, né, e tentando compreender as motivações raivosas das pessoas. A gente vive num país muito violento, a gente vive num país que cultua a violência, né? E, obviamente, quando vem uma situação dessa, isso gera uma comoção muito grande, né? E aí, obviamente, que as pessoas emitem, digamos, opiniões na mesma proporção daquele delito que foi cometido e que a moça foi, então, julgada e está presa há mais de 20 anos, condenada a mais de 20 anos. O que eu não gosto é de criticar o Drauzio Varela por isso, porque primeiro eu não sabia e eu não acho que ele esteja mentindo, né? Ele faz isso há muito tempo, inclusive foi a partir de depoimentos dele que gerou o livro, depois o filme Carandiru, né? Onde ele revela como é que é o sistema carcerário brasileiro, né? Que vamos colocar que não é, sei lá, no geral, não é as mil maravilhas como as pessoas falam que é, né? Então, tipo assim, eu sempre falo que para você falar que algo é bom, você tem que estar disposto a trocar, ou então botar a sua mãe lá. E acredito que ninguém ache que a cadeia é um spa a ponto de colocar a sua mãe. Por outro lado, existe uma questão também importante. Se a cadeia é tão ruim, por que tem uma reincidência tão grande? Por que a pessoa que comete um crime, comete um delito, volta a cometê-lo? A gente tem que pensar sociologicamente quais são os mecanismos de inserção, de reinserção desse indivíduo na sociedade, ou simplesmente nos conformarmos que a partir do momento que uma pessoa cometeu um crime, ela tem que vai estar presa, vai cumprir a pena dela, mas a sociedade ela cumpre uma pena dentro do regime prisional
E uma outra pena muito pior aqui fora, porque obviamente que ela perdeu toda a moral, né, diante da sociedade. O Drauzio, ele é um humanista, né, por excelência, é um camarada que leva a sua medicina às últimas consequências, e acho que julgá-lo, né, de uma forma tão extremada como ele foi, não é uma questão civilizada. Você pode criticá-lo, sacou? Fazer a crítica é importante, as questões técnicas, né, envolvendo essa entrevista, mas destruir a imagem do profissional, aí eu já acho que é um exagero. Abraço.